Você deve estar ansioso para começar a programar em Ruby, certo? Então, enquanto assiste este vídeo, eu vou pedir para você executar os seus primeiros códigos Ruby no ambiente de programação deste curso. O Cloud9 já possui Ruby e as ferramentas que discutimos no vídeo anterior instaladas. Então basta acessar o seu workspace e seguir as instruções que serão passadas. Quando vou aprender uma nova linguagem de programação, eu foco inicialmente naquilo que eu mais vou precisar para programar no dia a dia. O que eu considero mais importante para começar a usar uma linguagem é conhecer sua estrutura e sua sintaxe. Neste vídeo, vamos conhecer a estrutura de Ruby e no próximo a sua sintaxe. A estrutura de uma linguagem orientada a objetos pode ser dividida nos tipos de objetos que a linguagem suporta e nos operadores disponíveis. É necessário conhecer os tipos de objetos disponíveis para que possamos utilizar variáveis e constantes em nossos códigos. Por exemplo, inteiros, pontos flutuantes, strings, etc. Os operadores aritméticos são fundamentais para todas as linguagens. Estou falando de soma, subtração, multiplicação, divisão e resto. Os operadores relacionais são úteis, por exemplo, para comparar valores. Maior, menor, igual, diferente. Os operadores condicionais são úteis para avaliar condições verdadeiras ou falsas e o impacto disso no fluxo de execução de nossos códigos. Por fim, os operadores de atribuição permitem criar variáveis e constantes. Vamos conhecer os principais tipos de objetos de Ruby. Todas as linguagens de programação que eu conheço possuem um valor que não representa nada. Nós chamamos esse valor de nulo. O tipo nulo em Ruby é representado pelo valor nil. A representação de algo verdadeiro é feita com um valor true e de algo falso com um valor false. Inteiros em Ruby possuem um sinal opcional e uma sequência de dígitos. Quando o número está sem sinal, ele é considerado positivo. Você pode espaçar milhares usando o underline. É uma notação opcional e não afeta em nada o valor do inteiro. Serve apenas para facilitar a leitura de código. Ponto flutuante em Ruby tem as mesmas regras de um inteiro, porém aceitam valores fracionados após o ponto decimal. Strings, ou cadeia de caracteres, em Ruby podem ser com aspas duplas ou aspas simples. Mais para frente vamos entender a diferença entre um uso e outro. Um array, ou lista de objetos, em Ruby aceita valores de qualquer tipo. Por fim, o hash de Ruby é um conjunto de chaves e valores. Em algumas linguagens, esse tipo de objeto é chamado de dicionário ou de hash table. Em Ruby, o nome é apenas hash. Vamos agora ver alguns exemplos de como usar esses objetos. Nesta página que você está, abaixo do tocador de vídeo, você vai encontrar os códigos que eu estarei usando neste exemplo. Vou pedir para que você também execute esses códigos no seu terminal, pois eu quero que você se acostume com o interpretador interativo de Ruby. Vamos começar! Uma boa prática que eu recomendo é sempre escrever seus códigos em inglês. O motivo é que quase todas as linguagens de programação modernas já possuem sintaxe baseada em inglês, quase todos os desenvolvedores falam inglês e páginas e materiais de estudo quase sempre estão em inglês. Então não invente moda, use comentários, nomes de variáveis, nomes de funções e tudo que estiver em seu código em inglês. Documentos que não fazem parte do seu código, como diagramas UML, podem estar em português ou em inglês, isso não vai fazer muita diferença. Nomes regionais, como RG, CPF, CNPJ, Renavan, enfim, esses não precisam ser traduzidos. Normalmente, traduzir esses nomes mais atrapalha do que ajuda. Por exemplo, o que você diria que seria um Social Security Number em seu código? Um CPF? Um RG? Como eu te falei, esse tipo de tradução raramente vai ajudar. Use apenas CPF e vai ficar tudo muito claro. Vamos começar vendo alguns exemplos muito simples com inteiros. Vamos supor que a idade de uma pessoa seja 25 anos. Ao fazer um aniversário, a idade dessa pessoa é incrementada em 1. Um bebê poderia ter 2 anos, e se você quiser saber quão mais velho você é do que esse bebê, basta dividir sua idade pela do bebê. Você é 13 vezes mais velho do que o bebê. Vamos agora ver um exemplo com strings.
Se quiséssemos formar uma frase com essas duas palavras, poderíamos fazer isso é chamado concatenação de strings. Eu juntei uma string word1 com uma string espaço vazio com uma string word2. Perceba que eu utilizei aspas simples em todas as marcações de string. Eu poderia fazer uma concatenação um pouco diferente, usando aspas duplas. Ao usar aspas duplas, eu posso fazer concatenação de strings, o que é um recurso realmente muito útil. Nós podemos ver a utilidade de concatenação de strings neste outro exemplo. Veja que esta interpolação envolveu a execução desta expressão, 2 vezes 3, que resultou em 6. Se tivéssemos feito a mesma expressão com aspas simples, veja o que aconteceria. Com aspas simples, não é possível executar valores e nem fazer interpolações. Não se preocupe com este valor que apareceu aqui. Ao imprimir o valor de expression, ele de fato não existe. Ele está aqui apenas para mostrar que esse caractere é um jogo da velha e nada mais. Vamos agora ver alguns exemplos de uso de um array. Eu criei uma lista de números com os valores 5, 3, 9, 9 e 7. Eu posso acessar os elementos através da posição em que eles se encontram. Posição 0, 1, 2, 3 ou 4. Vamos ver então o elemento na posição 0. O elemento na última posição, 4. Eu também posso acessar os elementos da direita para a esquerda. Posição menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 ou menos 5. Na última posição, o 7. Na posição menos 4, o 3. E na menos 5, o próprio 5. Eu posso aplicar nessa lista também alguns métodos. Vamos ver. Se eu quisesse remover o último elemento da lista, eu poderia utilizar o método pop. Agora o valor de last é o último elemento da lista e numbers não possui mais o número 7 no fim. Eu também poderia remover o primeiro elemento desta lista. Com o método shift, eu peguei o primeiro elemento desta lista e coloquei na variável first. Eu posso ver agora que a lista não possui mais o valor 5. Eu posso adicionar um valor no fim da lista, com o método push. Agora numbers passa a ter o valor que eu havia retirado, porque eu adicionei ele no fim com o método push. Eu também posso adicionar no começo, com o método unshift. O numbers passa a ter agora os valores originais em seus lugares. Vamos recapitular rapidamente. Com o pop eu tiro o último valor, com o shift eu tiro o primeiro valor da lista, com o push eu adiciono um valor ao fim da lista e com o unshift eu adiciono um valor no começo da lista. Essas operações são muito comuns quando trabalhamos com filas e pilhas, que são espécies de listas que trabalham com esses métodos que eu apresentei agora. Nós também podemos ver quantos elementos existem em numbers, com o método size. Nós podemos localizar a primeira ocorrência do elemento 9 nessa lista. O método index encontra a primeira ocorrência do elemento na lista. Vamos só relembrar o que seria a posição 2, 0, 1, 2. Então essa é a primeira ocorrência. E por fim, eu também posso contar quantas vezes esse elemento ocorre na lista. Ocorre 2 vezes. Veja que os nomes dos métodos em Ruby são muito intuitivos. Size, que representa o tamanho do array, index, que localiza o índice da posição desse elemento, count, que conta quantas vezes o elemento existe. Essas operações de array são as que você mais vai ver no seu dia a dia.
seja em Ruby ou em outra linguagem de programação. Vamos agora ver como usar hashes. Diferentemente de um array, o hash permite que eu localize um elemento a partir de um valor qualquer, seja uma string, um inteiro, um ponto flutuante, enfim. Vamos ver como usar. Eu vou criar um hash que representa uma pessoa. Uma pessoa possui nome e possui uma idade. Agora, se eu quiser acessar o nome dessa pessoa, basta eu acessar através da chave nome. E se eu quiser acessar a idade, pronto. Com um hash é muito fácil acessar valores a partir de chaves. Os principais métodos que eu gostaria de mostrar para vocês que existem em hash são o tamanho desse hash, então ele possui dois conjuntos de chaves e valores. O outro método seria o método que retorna todas as chaves que esse hash possui. E por fim, o método que retorna todos os valores que esse hash possui. Eu gostaria de mostrar para vocês um exemplo de quando é mais interessante utilizar hash do que array. Suponha que exista uma lista de pessoas que estão bloqueadas em nossa aplicação. Nós podemos implementar isso muito facilmente com um array. Vamos ver. Para saber se uma pessoa está bloqueada, basta verificar se existe um índice para o nome desta pessoa. Existe o índice 0 para o nome Paulo, logo ele está bloqueado. Vamos ver para alguém que não está bloqueado. Para Rafael, não existe um índice, logo o valor nil ou nulo é retornado. A mesma implementação poderia ter sido feita utilizando um hash. Vamos ver. Para saber se uma pessoa está bloqueada, basta verificar se o nome dela está presente nas chaves. Paulo está bloqueado, porque existe um par de chave-valor com Paulo. Vamos verificar agora para Rafael. Como não existe um valor para Rafael neste hash, foi retornado o valor nulo. Nós vimos duas formas de fazer a mesma coisa, a primeira utilizando um array e a segunda utilizando um hash. Será que existe alguma diferença de performance entre utilizar o array ou o hash para essa tarefa? Sim, existe. O método index tem que navegar por cada elemento do array e verificar se ele é o que estamos procurando. Se este array tivesse 1 milhão de elementos e o elemento que estamos procurando estivesse na última posição, teríamos que comparar 1 milhão de valores até ter uma resposta para esse valor. Já para o hash, caso eu tivesse 1 milhão de conjuntos de chaves e valores, pelo modo como o hash é implementado, bastaria uma única operação para verificar se existe esta chave no hash e para obter o valor dela. Logo, para 1 milhão de valores dentro desse hash, o tempo de acesso de qualquer uma de suas chaves continuaria sendo de apenas 1, o que é muito mais rápido do que utilizar um array. Esse tipo de pergunta de quando é melhor utilizar um array, quando é melhor utilizar um hash, é comum de ocorrer em entrevistas de programação. É provável que você já tenha visto ou ainda verá na faculdade uma matéria chamada estrutura de dados, que vai discutir bastante quando utilizar cada uma dessas estruturas. Em Ruby, os operadores aritméticos funcionam de maneira muito parecida com C ou com Java, inclusive em nível de precedência de operadores. O operador que mais confunde pessoas é o resto da divisão. Neste exemplo, 10 dividido por 3 é 3, com o resto 1. Logo, essa operação retorna 1. Os operadores relacionais também são parecidos com C e com Java. Os mais comuns são maior, maior igual, menor, menor igual, igual igual para comparação de igualdade e exclamação igual para comparação de diferença. Os operadores condicionais são mais peculiares. Além dos modos mais comuns de ver esses operadores em outras linguagens, usando símbolos e-comercial, pipe ou exclamação, existe também um modo mais próximo da linguagem inglesa,
Neste modo, são usadas as palavras AND, OR e NOT. Por fim, o último conjunto de operadores que vamos ver são os de atribuição. Para criar uma variável, basta utilizar um nome, seguido do símbolo igual, seguido do seu valor. Para todos os operadores aritméticos, existe uma forma de alterar uma variável usando o operador seguido de igual, como esses exemplos aqui. Vamos ver alguns exemplos de utilização dos operadores no interpretador interativo de Ruby. Todo operador relacional retorna um booleano verdadeiro ou falso. Vamos ver alguns exemplos. 10 maior do que 3 é verdadeiro, logo ele retorna o valor true. 10 menor ou igual a 3 é falso, logo retorna o valor falso. Nós podemos negar esta última expressão. Com o operador exclamação, nós negamos a expressão inteira. Logo, o que era false tornou-se true. Vamos ver algumas formas de comparar condições. Algo que é verdadeiro e algo que é verdadeiro retorna verdadeiro. Algo que é verdadeiro e algo que é falso retorna falso. Algo que é falso e algo que é falso também retorna falso. Algo que é verdadeiro ou algo que é verdadeiro também é verdadeiro. Algo que é verdadeiro ou algo que é falso é verdadeiro. E algo que é falso ou algo que é falso é falso. Vamos ver um exemplo peculiar com Ruby. Você acha que a variável condition vai receber o valor verdadeiro ou falso? Aparentemente, ela recebeu o valor false. Vamos ter certeza se é este o valor dela. Por que será que ela está com o valor true? Ruby tem um problema com precedência de operadores quando utilizamos AND e OR. Para Ruby, o operador igual de atribuição tem precedência sobre o operador AND. Logo, esta expressão é executada em primeiro lugar e em seguida esta outra operação é executada. É como se eu fizesse o seguinte. Esta expressão aqui em cima é equivalente a esta daqui. É exatamente a mesma coisa. E também é equivalente a fazer o seguinte. Inserir true na variável condition e em seguida fazer esta expressão. Para evitar esse tipo de problema, vamos sempre optar por utilizar o e-comercial e o pipe. Jamais vamos utilizar AND e o OR, pois eles podem gerar esse tipo de confusão. Usando o e-comercial, vamos ver o valor que vai para a variável condition. O operador duplo e-comercial tem precedência sobre igual de atribuição. Desta forma, este primeiro trecho da expressão é executado e em seguida o valor dela vai para a variável condition. Este é um caso peculiar de Ruby que vale a pena tomar cuidado. Jamais utilize AND e OR. Opte por e-comercial duplo ou pipe duplo. Neste vídeo, vimos as principais estruturas da linguagem Ruby. Antes de assistir ao próximo vídeo, eu vou pedir para você executar cada uma das operações que apresentamos no interpretador interativo de Ruby, usando seu workspace do Cloud9. Isso vai começar a te deixar confortável com Ruby e vai te ajudar a resolver os exercícios desta aula.